não apagueis o espírito. Aqui nós temos estágios distintos. Pouca lenha, pouco fogo. Muita lenha, muito fogo. Eu posso ter tido um fogo alto e posso, de alguma forma, permitir que ele diminui, mas não significa que ele se extinguiu. Ou seja, existe um apagamento ou uma diminuição que a gente pode chamar de parcial, até uma que a gente pode classificar como completa. Gênesis capítulo 6, verso 3. As pessoas aplicam esse versículo errado como se tivesse ligado ao dilúvio, porque ele acontece logo antes da narrativa do dilúvio. Em Gênesis capítulo 6, verso 3, Deus diz assim: o meu espírito não agirá para sempre no homem, no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Daqui, vários teólogos, comentaristas bíblicos, pregadores disseram, o tempo até o dilúvio que Noé teve para construir a arca foi 120 anos. E eu digo, essa conta não bate. Porque a Bíblia diz que Noé teve seus filhos no ano 500 da sua vida. Aliás, você lê o capítulo 5, aquela turma vivia pra caramba. A Bíblia diz que Adão, o primeiro, viveu 930 anos. Você consegue imaginar quanta velhinha no bolo? No último aniversário, na hora de soprar? Os caras viviam quase 1 milênio. Matusalém viveu algumas décadas a mais e está no Guinness Book, no livro dos recordes até hoje, como o cara que mais viveu. Esses caras viviam quase 1 milênio. Deus está olhando e diz, o homem é carnal, ele escolhe andar na carne. Meu espírito não vai agir para sempre. Eu fico quase 1 milênio tentando, chamando. E eles escolhendo andar na carne. Deus diz, ainda vão ter oportunidade, mas estou diminuindo a janela de tempo de oportunidade. E aqui Deus está baixando o tempo de vida. Noé tem os seus filhos no ano 500 da sua vida. Deus fala com ele depois. O dilúvio é no ano 600. Não levou 100 anos para construir a arca. Quando Deus diz, os dias do homem serão 120, Ele está falando da duração da vida. A partir dessa declaração de Deus, o tempo de vida do ser humano vai despencar. Moisés, que registrou isso, viveu a medida cheia dos 120. Mas você vê que despencou, porque Deus diz, eu não vou desperdiçar a obra do meu espírito com vocês rejeitando ele o tempo todo. Então, evidentemente, que quanto mais a pessoa resiste e rejeita, mais ele se afasta. Não só a janela de tempo, mas as oportunidades vão diminuindo. Quem está entendendo? Agora, isso estamos falando de um apagamento parcial, que pode ser progressivo. Mas, pastor, a coisa pode chegar no final, sim. Isaías 63, 10 diz, mas eles foram rebeldes e contristaram. Contristar significa entristecer, magoar, ferir. E contristaram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles. E ele mesmo lutou contra eles. Uma coisa é entristecê-lo ocasionalmente. Outra é entristecê-lo com uma certa regularidade. A outra é entristecê-lo de uma forma bem recorrente. E alguns podem entrar no nível de entristecê-lo permanentemente. Quando você lê o Espírito de Deus se afastando de Saul, que já tinha profetizado, tinha sido cheio, e agora passando a resistir Saul, você entende um pouco o que é o desenho. Aliás, ele sendo não só o Espírito se afastando, mas ele agora sendo entregue a espíritos malignos que o oprimiam, você começa a entender o que é o desenho de um adversário, de um amigo, de um inimigo que passará a ser resistido. Então, se nós não entendemos o que a Bíblia fala sobre o assunto, a pergunta a ser feita é, nós vamos conseguir não só compreender a informação e a doutrina, mas viver dentro do lugar correto? Porque as aplicações de inimizade do Novo Testamento, como nós lemos no livro de Tiago, são semelhantes às aplicações de inimizade feitas no Antigo Testamento. E nós precisamos entender a responsabilidade que temos. Então, eu encerro aqui questionando. Será que entendemos o quão essencial é o ministério do Espírito Santo, que falamos na semana passada? Será que entendemos o quão vital é isso? Que não existe vida, muito menos uma vida profunda, se não houver uma exposição forte à obra do Espírito Santo. Mas se eu e você achamos que ser cheio do Espírito Santo é até mais dele, que isso depende dele e não da gente, nós não vamos a lugar nenhum. Eu creio que nós estamos vivendo um momento onde Deus não quer só ajustar a compreensão, o ensino, a instrução. Ele está nos chamando para dentro do rio.